um caminho para Ele, onde eu posso me achegar, somente pelo sangue que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além desse sangue Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além desse sangue. Senhor, te glorificamos, te exaltamos, Pai, por esse domingo aonde trazemos a nossa memória, Senhor, a obra maravilhosa do Senhor, aquilo que o Senhor realizou em nosso favor. Na cruz se entregou os nossos pecados, Senhor, cravado nela foi as chagas e as feridas do corpo do Senhor, no corpo do Senhor, eram as nossas iniquidades e transgressões. Ah, Senhor Jesus Cristo, todas as vezes que nós sentarmos à mesa, e todas as vezes que nós declararmos que estamos participando do Teu corpo e do Teu sangue, que o nosso espírito, que a nossa alma, Senhor, tem esse consolo. Sem Ti nada somos, sem Ti nada somos. Que nesse domingo, que nessa manhã de domingo, Senhor, o Senhor fale conosco, nos ensine, nos oriente, nos console, nos faça compreender toda a Tua verdade. E que possamos, Senhor, através de ações e atitudes, viver o Teu reino aqui nessa terra, enquanto temos fôlego de vida. Deus Pai, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, por nos amar, por confiar em nós e por estabelecer essa aliança única, essa aliança eterna, de nos tornarmos de novo, por doação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, filhos do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia, por esse tempo e pela oportunidade de Te buscarmos em Cristo Jesus. Deus de poder, opera as Tuas maravilhas e tenha liberdade, Espírito Santo. Tu és o nosso orientador, o nosso tutor. Onde um dia eu vi Nos console, meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em Sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigando meu Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em Sua luz. sim, Senhor. E Te louvamos, Pai, por esse dia, pela oportunidade de compreendermos os Teus planos
a tua verdade. E a igreja que crê, dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Bom dia, shalom, tudo bem com vocês? Se assente em Cristo Jesus. Você que está nos acompanhando nesta manhã pelas redes sociais, que o Senhor lhe alcance com toda a verdade da tua palavra e da tua justiça. Amém? Vamos lá para Gálatas, capítulo de número 2. Sabe, igreja, temos que compreender e entender. Se não voltarmos ao início, e se não vivermos a pureza, tudo vai se perder. O coração, ou seja, a alma, o espírito, até o corpo. Quando Deus ali criou Adão e Eva, tinha a sua pureza, a sua inocência, a sua simplicidade. Mas trocaram tudo isso pelo conhecimento do bem e do mal. Infelizmente. E o conhecimento do bem e do mal fez o ser humano se perder. Porque a gente não consegue compreender, ou fecha os ouvidos e os olhos. Nós, sem a presença do Espírito do Senhor, somos incompletos. Entenda isso. Só o Espírito Santo de Deus pode nos trazer aquilo que é necessário para termos uma vida única, uma vida verdadeira. Só Ele, mais ninguém. E eu estava meditando nas Escrituras Sagradas, e eu percebi que, infelizmente, os erros continuam acontecendo. Infelizmente. Ou seja, Gálatas, pode ir lá para Gálatas capítulo 2. No máximo, foi escrito 90 anos depois de Cristo, no máximo. No máximo. E o que Paulo traz para os cristãos, para os homens e mulheres de Deus que haviam se entregue ou declarado ou anunciado Jesus Cristo como Senhor da vida deles, os mesmos atos se repetem. As atitudes dessa época se vê hoje. Ou seja, os mesmos erros acontecendo. Interessante que até as mesmas discussões. Quando que haverá um crescimento? Quando? E aí quando a gente desfoca de tudo isso e olha para Cristo Jesus, ali a gente vê a diferença de quem realmente sabia que era filho de Deus e tinha conhecimento do Pai. Eu acho que é o que está faltando para nós. Conhecer o Pai, esse Deus maravilhoso, e reconhecer a paternidade dele sobre a nossa vida. E se tornarmos filhos dele. É
É interessante que a palavra diz que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Honra. Honrar. Cristo Jesus mesmo declarava na caminhada dele: a minha comida é fazer a vontade do Pai que estás nos céus. Eu vim para obedecer o meu Pai. Eu vim para completar a obra que Ele começou. Eu não tenho nada com o príncipe deste mundo. Quando o príncipe deste mundo quis oferecer algo para ele, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí tentou de novo, ele diz: não tentarás o Senhor vosso Deus. Só a Ele servirá, só a Ele adorará. Era assim que Jesus Cristo vivia na face dessa terra. Em todo momento, glorificando o Pai. E porque Ele quis, e porque Ele viveu uma vida glorificando o Pai, Ele obedeceu o Pai em tudo. E Ele disse: amai o próximo como eu amei vocês. Eu não via Jesus Cristo com situações. Eu não via Jesus Cristo com conversinha, com questionamentos. Eu não via. A conversa de Jesus Cristo para com todos era sim, sim, e não, não. O que passasse disso não pertencia a Ele. Então Ele mesmo diz, o que passasse disso era o quê? Do maligno. Como Ele não tinha nada com o maligno, nada com o príncipe deste mundo, a palavra e a fala de Jesus Cristo era sim, sim, e não, não. Então Gálatas capítulo 2, acontece algo que entristeceu e que Paulo relata. E o interessante é que isso tem acontecido nos dias de hoje. Quer ver? Vamos começar do versículo de número 11. Contudo, quando Pedro veio a Antioquia, tive de me opor publicamente a ele, falando bem duro contra o que ele andava fazendo, por sua atitude condenável. Por quê? Quando ele chegou lá, no princípio comia com os gentios, mas depois, quando chegaram alguns judeus amigos de Tiago, ele não queria mais comer com os gentios, porque estava com medo daquilo que diriam os que eram da circuncisão. E depois todos os outros judeus, e até mesmo Barnabé, seguiram o exemplo de Pedro nessa hipocrisia. 14. Quando vi o que estava acontecendo, que eles não estavam sendo sinceros quanto àquilo em que realmente criam, e não estavam seguindo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, diante de todos os outros: embora seja você judeu de nascimento, não está vivendo como judeu, e sim como gentio. Então, por que, de uma hora para outra, está obrigando esses gentios a viverem como judeus? Tanto eu como você somos judeus de nascimento, e não gentios pecadores. Sabemos muito bem que não podemos tornar-nos justos diante de Deus pela obediência às nossas leis judaicas, mas somente
pela fé em Cristo Jesus, para que Ele tire os nossos pecados. E assim nós também já confiamos em Cristo Jesus, crendo que podíamos ser justificados por Deus devido à fé. E não porque tivéssemos obedecido às leis judaicas, porque ninguém jamais será justificado pela obediência o quê? Às leis judaicas. Vamos parar um pouquinho por aqui. Amém? Vamos entender algo. A Escritura Sagrada diz que houve uma situação no meio da caminhada entre Pedro e Paulo. Olha que coisa. Vamos prestar bastante atenção. Pedro e Paulo eram apóstolos de Jesus Cristo, certo? Ou não? Certo, Davi? Era? Que bom. Pedro falava a quem? Aos gentios. Ou, perdão, aos judeus. E Paulo? Aos gentios. Não foi isso que foi declarado? Ou não? Foi ou não foi? Eu quero que vocês me respondam. Eu quero que vocês me respondam, sim ou não? Foi ou não foi? Então preste atenção no que eu vou falar agora. Quando Pedro estava distante, longe dos judeus, ele queria viver como os gentios. Ele queria viver como gentios. Ele não estava, ou seja, então quando ele estava perto dos irmãos judeus, ele queria viver debaixo da lei. E Paulo pega ele e descasca ele, literalmente. Fala aí, Pedro, que história é essa? Você vive como gentios, pela fé. E quando chegam os seus irmãos, para que você não seja repreendido, você quer de novo voltar a praticar as leis? Eu não estou entendendo isso. Quando eles não estavam aqui, na tua presença, você quis viver como os gentios. Você quis simplesmente viver pela fé em Cristo Jesus. E Paulo diz o seguinte para ele: nós somos judeus de nascimento. Nós somos. Porém, a lei nunca nos justifica. Então por que, Pedro? Por que você, quando está na presença daqueles que vivem debaixo da lei, quer viver debaixo da lei, já tendo uma vida de gentio? Ou seja, que vida é essa? Uma vida já debaixo do amor de Deus, debaixo da fé. Que fé é essa? Que Cristo Jesus o quê? Te salvou. Que Cristo Jesus o quê? Te libertou. Que Cristo Jesus o quê? Te curou. Que Cristo Jesus o quê? Te salvou. E quando eu olho para esse texto bíblico, e para você, para que nós possamos entender ele, olha o que diz o versículo 17 em diante. Mas que sucederia se confiássemos em Cristo para sermos o quê? Justificados. E depois víssemos que somos pecadores? Seria Cristo então ministro do pecado? De forma alguma. Pelo contrário, estamos em pecado se começarmos a edificar aquilo que já derrubamos uma vez. Porque quanto à lei, estou morto para a lei,
a fim de viver o quê? Para Deus. Eu vou ler de novo o versículo 19. Pelo contrário, estamos em pecado se começarmos a edificar aquilo que já derrubamos o quê? Uma vez. Então, qual era a situação desse momento aqui, nas atitudes de Pedro e no diálogo que Paulo teve com ele? Espera aí, Pedro. Você já derrubou tudo isso da tua vida? Você já nasceu de novo? E agora você quer edificar de novo? Você quer trazer de volta tudo que um dia você já teve como libertação, como cura, como milagre? Espera aí, Pedro. Está errado. Aquilo que um dia foi destruído da tua vida, você não pode tentar reconstruir de novo. Aquilo que um dia já foi assolado da tua vida espiritual, quer dizer, agora você vive em Cristo Jesus e pela fé em Cristo Jesus. Ele é o teu único caminho, verdade e vida. Mas quando chega perto de ti um judeu, você quer voltar de novo a viver a lei? Espera aí, Pedro, que história é essa? É interessante que isso me remete aos dias de hoje. Tem pessoas aceitando Jesus Cristo, mas vivendo como vivia antes. Nenhum rudimento, nada foi quebrado e destruído. Não tem como, igreja. Se eu estou em Cristo Jesus, a velha criatura tem que morrer, as coisas velhas têm que ficar para trás, tudo tem que se fazer novo. Isso aqui é um relato muito claro de que a nossa vida em Cristo Jesus, ela tem que ser nova. De que aquilo que a gente praticava quando na natureza humana não pode mais ser praticado hoje. Ou eu nasço de novo, ou eu vou viver em pecado. Paulo fala isso. Paulo deixa isso muito claro. Como pode você liberto do que te aprisionava, Pedro, querendo trazer de volta? Como que pode eu abandonar a vida de pecado e agora querer trazê-la de volta? Como que pode eu já estar com alicerce, com a rocha, e agora querer construir nela tudo aquilo que é condenável por ela? É disso que Paulo está dizendo para Pedro. Como que agora você quer construir algo na tua vida que é condenável, que vai te fazer pecar, que vai te afastar de Jesus Cristo, que vai fazer você negar a fé? Como que pode você querer edificar de novo aquilo que já foi derrubado uma vez? Então, para ter uma vida com Cristo Jesus, igreja, não adianta. Né? Ou nasce ou nasce. Como diz o carioca, ou nasce ou esquece. Não tem jeito. Ou as coisas que a palavra condena, que a fé condena, porque Paulo está falando de ter uma vida de fé em quem? Em Cristo Jesus. Então, aquilo que me leva a ter uma fé, ou seja, certeza, convicção de que Jesus Cristo é meu Senhor, entenda, condena aquilo que eu praticava no passado. Condena atos da minha natureza humana pecaminosa. Para mim ter e viver uma fé em Cristo Jesus, a própria fé condena alguns hábitos da minha vida. Você está entendendo? Pedro estava querendo trazer hábitos de novo, que a fé condenava. Eu não sei se vocês estão entendendo isso. Ou seja, então por isso que Paulo disse para ele, como que você vai querer edificar de novo aquilo que vai condenar a tua fé?
Então, a palavra de hoje é essa. Como que eu posso ter algo na minha vida que condena a minha própria fé? Entenderam? Era isso que estava em discussão naquela época. E hoje parece que é as mesmas coisas. As pessoas querem continuar vivendo uma vida com Cristo Jesus, ou seja, tendo práticas daquilo que condena a sua própria fé. Aí como pode dizer que é cristão se faz isso? Como pode dizer que serve a Jesus Cristo se pratica isso? Não tem jeito, igreja. Não tem jeito, esquece. Como que eu posso viver uma vida condenando ela todo dia? Tem algo errado. E isso vai prejudicar. Isso vai nos prejudicar. Porque um dia, e aí antes de eu ir para esse dia, eu quero que você leia comigo, com os teus ouvidos, o versículo 20. Aí Paulo vai e já fala tudo o que tem que falar. Eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais, e sim é Cristo que vive o quê? Em mim. E a vida genuína que tenho agora, dentro deste corpo, é resultado da minha fé em quem? No Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo que se entregou aonde? Por mim. Então, a palavra está dizendo, olha, aquilo que condena a minha fé, eu crucifiquei com Cristo. E tem pessoas hoje assim, né? Não estão querendo, como diz aí o palavreado da mídia aí, da tecnologia, não estão querendo cancelar uma mulher de Deus só porque ela falou a verdade? Só porque ela diz dos princípios de um casamento cristão? E porque ela declara Jesus Cristo como Senhor da vida dela? Sabe o que ela quis fazer? Ela quis fazer igual Paulo. Ela não quis, ou seja, condenar a fé dela. Ela não quis levantar rudimentos que já haviam sido destruídos na vida dela. Entendeu? Ela não quis participar daquilo que já não fazia mais parte da vida dela. Ou ela está crucificada com Cristo, ou ela vive o mundo. Como é que é o nome dela? Bruna Carla. Parabéns, Bruna Carla. É isso mesmo. Dê a sua cara, aproveita a evidência que você está tendo. Fale mesmo do teu Cristo. Aproveita a posição que Ele lhe deu e fale mesmo dele. Não negue o teu Cristo não, porque só Ele vai te livrar do inferno. Não vai ser as opiniões humanas, vai ser Cristo Jesus. E que o nome de Jesus Cristo seja glorificado e exaltado. Ela teve uma atitude igual de Paulo. Eu já estou crucificado com Cristo Jesus. Eu não vou mais edificar aquilo que um dia foi destruído da minha vida. Enquanto que muitos ficam aí, com medo das opiniões. Estou pouco me lixando com as opiniões. Eu estou preocupado com aquilo que está sendo escrito no livro da minha vida. É através daquilo que eu serei julgado. É através daquilo que eu serei julgado. E parabéns a Bruna Carla. Parabéns. Isso me alegra, porque tem remanescentes. O Senhor guarda o coração dos seus. Ah, guarda. Pode ter certeza. Então foi isso, igreja. Está aqui, ó. Foi o que Paulo quis dizer. E foi o que ela quis anunciar. Eu não posso edificar aquilo que um dia foi destruído da minha vida. Eu tenho que amar o próximo falando a verdade. Eu tenho que amar o próximo
como Jesus Cristo me amou, Ele chegou em mim e disse, se converta. Ele chegou em mim e disse, essa sua prática é pecaminosa. Ele chegou em mim, igreja, e disse, pare com isso, porque isso está te levando para o inferno. Ou você se arrepende, se converte, nasce de novo, ou você perderá a tua vida eterna comigo. Ou Jesus Cristo não fez isso contigo? Ele ficou passando a mãozinha em você? Hã? Ele falou para você, olha, continua aí se prostituindo, continue aí com esse ato pecaminoso, continue aí como beberrão, continue aí como homossexual, continua homem gostando de homem, mulher. Ele falou isso para você? Continue gostando, mulher de mulher, continue homem gostando de homem, continue. Foi isso que ele falou para mim e para você? Foi? Ele falou, se converta, pecador, inútil. Se converta, para com essa iniquidade, para com essa prostituição, para com essa lascívia, para com essa iniquidade, para de ser e de se enganar a si mesmo. Foi isso que ele falou para mim. Nasça, filho, porque se você não nascer de novo, esquece, a sua própria fé te condenará. Você entendeu? Você está entendendo a palavra de hoje? Você está entendendo que muitas pessoas estão sendo condenadas pela própria fé em Cristo Jesus? Por quê? Porque não foi crucificado com Cristo Jesus. Não foi, não nasceu de novo. Não brinca. Não brinca com a tua vida eterna, por favor. Teve um preço. E dos dois lados teve um preço, tá? Porque a vida eterna, ou é céu, ou é o quê? Inferno. De um lado, teve o preço da obediência, do amor, da entrega, da renúncia. Do outro, teve o preço da soberba, da arrogância, da prepotência, do ego. Entendeu? Então, se a minha vida é cheia de arrogância, cheio de ego, cheio de prepotência, cheio de poder, eu já sei para onde eu estou indo. Será que você não parou para analisar isso ainda? Que o diabo hoje reina no inferno, com lago de enxofre, com verme, com ranger de dente, ele está no reino dele. E o reino dele é esse, de arrogância, prepotência, poder, soberba, iniquidade, pecado. Ele quis ser superior a Deus, mandar na sua própria vida. E hoje está no inferno, no lago de enxofre. Do outro lado, ele está sentado no trono da glória, à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Porque obedeceu, amou, renunciou, se entregou. Agora eu faço uma análise da minha vida. Para que eternidade eu estou indo? É só olhar para as duas atitudes. É só olhar para os dois senhores. A quem você vai escolher servir? Mas quando Paulo percebeu que Pedro estava começando a querer ter certas atitudes erradas, Paulo, como irmão, como amigo, como servo, como alguém que amava Pedro, chamou Pedrinho e falou: ô Pedrinho, vamos conversar. Não edifica, não, aquilo que um dia já foi derrubado na tua vida. Não condena a sua fé, não. Tem pessoas condenando a sua própria fé, com as suas atitudes. Declara Jesus Cristo como Senhor, mas as atitudes está condenando a fé dela. E é para nós encerrarmos e orarmos, porque eu já falei demais. 1 Coríntios
irmãos, chega, historinha. Tem pessoas ficando bem com todo mundo, menos com Cristo Jesus. Chega de tapinha nas costas. Entendeu? A minha sobrancelha é assim mesmo, ela sobe. Entendeu? Chega de tapinha nas costas. Esses tapinhas nas costas são tudo falsos. Você é especial, você é meu. Mentira, só teve um que me amou, só teve um que me tornou amigo meu. E ele falou, e eu estou me tornando amigo teu porque eu estou entregando a minha vida na cruz por você. E aí, para nós orarmos, 1 Coríntios capítulo 4, o versículo 5 fala o seguinte, olha que coisa, pensa como que esse Paulo era bocudo. Assim, tenham cuidado de não tirarem conclusões, o quê? Apressadas, antes da volta de quem? Do Senhor. Quando o Senhor o quê? Voltar, derramará a luz sobre o que está o quê, igreja? Oculto nas trevas, e mostrará as intenções o quê? Do coração. Ai, ai, ai. Então, todos saberão com que intenção temos feito as obras do Senhor. Naquele momento, cada um receberá a aprovação de Deus, o quê? Que merecer. Cuidado! Jesus ama sim, ama agora, mas quando Ele voltar será juiz. Então aproveite esse amor e se derrame e se entregue a essa graça. A graça é do perdão imerecido, amém? Então, para viver na graça, tem que buscar esse perdão. Não condene a sua fé pelas nossas próprias atitudes. Não condene. Entendeu? Não condene. Naquele momento, cada um receberá a aprovação de Deus que merecer. Porque quando Jesus Cristo voltar, tudo que eu fiz, tchá! Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. E a intenção do coração virá. Fica aí nesse estado morno para ver o que vai acontecer. Eu tenho que estar bem com Cristo. E se eu estiver bem com Cristo, eu estarei bem com todos aqueles que foi até Ele. Vamos orar? E juízo. E para nós orarmos,
Eu vou ler de novo Gálatas 2, do 18 ao 21. Pelo contrário, estamos em pecado se começarmos a edificar aquilo que já derrubamos uma vez. Porque quanto à lei, estou morto, morto para a lei, a fim de viver para Deus. Eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais, e sim é Cristo que vive em mim. E a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. O resultado da vida de Paulo agora era pela fé que ele tinha em Cristo Jesus. Paulo não anulava e não condenava a fé que ele tinha em Cristo Jesus, muito pelo contrário, ele diz: para mim viver a fé que eu tenho em Cristo Jesus agora, eu tenho que ser crucificado. Não pode viver mais eu, mas Cristo tem que viver em mim. Aí ele termina o capítulo 2 de Gálatas, lá no versículo 21, dizendo: não sou daqueles que consideram sem sentido a graça de Deus. Se pudéssemos ser justificados pela guarda das leis judaicas, então não haveria nenhuma necessidade de Cristo morrer. Quando eu não levo a sério a graça de Cristo Jesus, a graça do perdão imerecido, Paulo termina o capítulo dizendo: então não haveria necessidade de Cristo ter morrido. Então, quando eu não levo a sério e eu anulo a graça de Cristo Jesus em meu favor, através da condenação da minha própria fé nele, eu estou anulando a morte de Cristo. Vocês não pararam ainda para observar isso? Só tem uma maneira de eu viver essa fé: sendo crucificado, mortificado em Cristo Jesus. E não mais eu vivendo, mas Cristo vivendo em mim. E por isso que ele diz em 1 Coríntios capítulo 4, quando ele voltar, a luz brilhará e nada ficará em oculto dele. Entendeu? Nada ficará em oculto. Não tente enganar o Espírito Santo. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado. O problema das minhas atitudes, agora vivo, não mais eu. não é se as pessoas estão vendo. Nem se as pessoas estão sabendo. Porque as pessoas não podem fazer nada. Mas assim, aquilo que eu estou fazendo pode fazer daquele que pode matar o corpo e a alma me julgar e me condenar. Esse é o grande problema. Essa é a grande situação. Eu posso fazer algo com medo das pessoas saberem, mas o problema não é as pessoas saberem. Então, por favor, vamos parar de anular o que Cristo Jesus fez por nós na cruz. Porque quando temos uma vida que contrapõe ou
a nossa fé em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, então Cristo Jesus não precisava ser crucificado. Eu estou anulando essa obra maravilhosa da graça, do perdão, da doação. Porque Cristo indo, quando Cristo foi para a cruz e morreu, e ao terceiro dia ressuscitou, Ele fez nós recebermos perdão. Ele nos fez se tornar de novo, pela doação dele na cruz, nos tornar de novo filhos de Deus. Agora nós temos que tomar muito cuidado. Como era antes, está acontecendo agora. De que com Cristo Jesus tudo pode. Eu posso continuar como era antes. Só basta eu declarar que eu amo Jesus Cristo. Para de ser hipócrita e enganar a si mesmo. Se eu e você continuarmos assim, nós estamos indo para o inferno. Para que eu e você não anule a obra da cruz, Paulo está deixando muito claro, tem que ser crucificado em Cristo Jesus. Tem que permitir e agora ter uma vida de Cristo Jesus em você. É nascer de novo, esquece. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado